Fala galera, aqui é o Thiago dos Reis e hoje eu vou falar sobre Sérgio Moro, indústria do cigarro e medicamentos. Bom, o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, decidiu na semana passada criar um grupo de estudos para diminuir os impostos sobre o cigarro no Brasil. Bem, enquanto a maioria dos países no mundo está aumentando impostos do cigarro, o Brasil vai diminuir. A gente vai na contramão do resto do mundo. Por quê? Segundo o Sérgio Moro, chefe da Polícia Federal, ministro da Justiça, tem muito contrabando de cigarros no Brasil e o Brasil perde 12 bilhões por ano em arrecadação graças ao contrabando. Em vez de ele mandar a Polícia Federal pegar os bandidos e fechar estabelecimentos que vendam cigarros contrabandeados, não, ele prefere diminuir imposto. Vale lembrar que o Brasil tem um dos preços do cigarro mais baratos do mundo. Um cigarro no Brasil custa, em média, um maço, 7 a 9 reais, depende da marca. Nos Estados Unidos, custa 25 a 30 reais. Na Alemanha, custa 35 a 40 reais. Na Inglaterra, custa 50. Na Austrália, custa 70 reais, um maço. Não é uma caixa, é um maço. Por quê? Porque esses países aumentam os impostos sobre o cigarro. Por quê? Porque pessoas morrem. No Brasil, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que 159 mil pessoas morrem de doenças causadas pelo cigarro só no Brasil. E o próprio governo brasileiro disse em 2017 que o Brasil gasta 57 bilhões por ano tratando pessoas no SUS de doenças causadas pelo cigarro. Então, para economizar 12 bilhões, ele pretende aumentar os gastos que já são de 57 bilhões por ano. Mas, como maldade pouca não é coisa desse governo, tinha que ser mais maldoso ainda. O governo aumentou em 5% a partir do dia 1º desse mês o preço de todos os medicamentos no Brasil. Mas algumas farmácias já mudaram o preço em até 10%. Então, esse é o governo. Eles fazem com que a indústria do tabaco ganhe mais dinheiro, porque menos impostos, fica mais barato para eles, aumenta o lucro deles. Não pensa que o preço do cigarro vai diminuir. O preço mínimo no Brasil estipulado por lei é cerca de 5 reais. É um dos mais baratos do mundo. Não vão diminuir o preço, vão apenas aumentar o lucro das empresas. Ele não vai aumentar a fiscalização do contrabando. Ele vai aumentar o lucro das empresas, porque elas fazem lobby. Elas pagam e financiam campanhas de deputados, de senadores, de governadores, de prefeitos, vereadores, de tudo mais. E a gente sempre pensa, com uma pessoa como o Sérgio Moro, o que ele está ganhando com isso? Porque quanto mais gente usa cigarro, mais prejuízo a gente dá aos cofres públicos. Mas tem outro problema. O governo Bolsonaro sempre teve a proposta de acabar com o SUS, porque eles são a favor do livre mercado, de que o Estado não tem que ficar cuidando de gente doente. Então, sem imposto no cigarro e com o SUS cada vez mais sucateado, mais gente morre. Mais gente morre, melhor para eles. Afinal, com a reforma da Previdência, a gente vai ter mais 10 milhões de desempregados. É bom matar muito pobre, né? Porque gente rica não morre. Gente rica tem seguro de saúde, tem plano de saúde e se trata. Gente rica pega câncer e na maioria das vezes se trata e fica boa. O pobre não, pega câncer e morre. Morre na fila do hospital, morre de ataque cardíaco, morre de todas as complicações do tabaco. E o pobre, quando quer comprar medicamento e fica 5% mais caro, ele se ferra, que ele não tem dinheiro. Porque o Michel Temer começou e o Bolsonaro está acabando de acabar com o Farmácia Popular, que é um dos únicos programas que dá medicamento para as pessoas. Seja rico ou pobre, o Farmácia Popular dá medicamento. Mas não vai mais dar. O Temer já acabou com 70% do Farmácia Popular. Aliás, está cheio de lugar no Brasil que está faltando medicamento desde janeiro. O governo Bolsonaro está desmontando tudo de bom que foi feito nos governos do PT. Porque você pode até ser antipetista, mas tem muita coisa boa que foi feita. A Farmácia Popular, o SAMU, o Ciências Sem Fronteiras, FIES. O governo Bolsonaro também atrasou o FIES. Quem depende do FIES não está estudando esse ano. Estava passando no Fantástico. O Fantástico começou, depois de 2 anos de no Michel Temer eles só apoiavam o Temer, o Fantástico começou a falar algumas coisas ruins que estão acontecendo no Brasil. Uma delas é o FIES está sendo atrasado e tem alunos que já estão em fase de prova e não podem fazer as provas porque o governo Bolsonaro não pagou o FIES.
o Ministério da Educação tá um desastre e o Bolsonaro não demite o ministro da Educação, que é colombiano, ele nem brasileiro é, ele não sabe nem falar português direito. Procura erros de português do ministro Vélez no YouTube, você vai ver ele falando cada coisa que dá até vergonha. O cara é ministro da Educação. E o Bolsonaro não demite porque a mídia toda, o Brasil inteiro quer que esse cara seja demitido e por pura teimosia ele não vai demiti-lo. E o Sérgio Moro, que é ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, não tem nada a ver com o imposto, que o imposto deveria ser Receita Federal e o Paulo Guedes, que é ministro da Economia. Sérgio Moro quer diminuir o imposto do cigarro. E a gente se pergunta o que o Sérgio Moro está ganhando com isso. Porque o Sérgio Moro, minha opinião, e ainda, no Brasil a gente ainda pode dar a própria opinião, ele não é das pessoas mais honestas e ilibadas do mundo. O Sérgio Moro sempre tem alguma coisa por trás do que ele faz. Ele inclusive prendeu um ex-presidente sem provas. O que ele ganhou com isso? Virou ministro. E uma promessa de cargo no STF, que é um cargo para a vida inteira. Um grande poder. Então, o que o Sérgio Moro ganha para diminuir o imposto do cigarro? Eu posso lembrar que nos países mais desenvolvidos do mundo, o preço do cigarro está indo cada vez para cima. A Alemanha aumentou o preço do cigarro em 25% nos últimos 10 anos. E já era um dos mais caros do mundo. A Holanda aumentou o preço do cigarro em mais de 50% de 2009 para cá. E o governo Lula conseguiu aumentar o preço do cigarro um pouco, brigando muito com as empresas de tabaco. Mas agora Sérgio Moro vai tentar diminuir e aumentar o lucro das empresas. Em contrapartida, nós, os idiotas, pagamos impostos para ficar tratando quem se dá mal por causa do cigarro no SUS. São 57 bilhões por ano e a conta só vai subir. Em vez da Polícia Federal fazer várias operações, como fazem contra drogas, o Bolsonaro ontem falou que apreenderam não sei quantas toneladas de maconha, que custa 22 milhões de reais, e foi parabenizado por seus seguidores. Em contrapartida, contra o cigarro, são poucas operações. Estima-se que quase 50% dos cigarros vendidos no Brasil sejam pirateados. Pirateados não, contrabandeados. E nenhum estabelecimento é fechado, são poucas operações contra isso. E em vez dele, assim como contra as drogas, fazer um aparato, vamos usar a violência, vamos acabar com a bandidagem, não, vamos diminuir o preço. Assim não tem mais contrabando. Com a maconha é o oposto. Em vez de eles legalizarem para acabar com o tráfico, eles usam violência. E gastam mais de 2 bilhões por ano. 2 bilhões por ano. Só com operações contra drogas. Que poderiam render impostos e não gastar nada. Mas, com o cigarro, eles preferem pagar mais não sei quantos bilhões que vai ser de prejuízo no SUS para tratar quem está doente. E eles diminuem os impostos. Esse é o governo Bolsonaro, esse é o Sérgio Moro, que ele quer o paladino da justiça que tanta gente confiava. Enquanto isso, eu e você, otários, vamos pagar mais no medicamento. Legal. Galera, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e comenta qual é a sua opinião sobre o juiz Sérgio Moro. Ex-juiz, né? Agora ele é ministro, ganhou um carguinho. No Brasil é tudo assim, você prende o oponente do cara na eleição e ele te dá um cargo de ministro. E a promessa de um cargo vitalício no STF, ó. E ninguém se escandaliza com isso. Falou!